Dura, o pai adotivo do Maru, é apresentado e, pelo que deu pra entender, ele possivelmente tem o nível de um feiticeiro de grau especial. Depois de vermos no capítulo passado que o Cross tomou o lugar do irmão para fazer reconhecimento dos humanos, ele acabou se impressionando pela visão da Yuka, que tem apenas 6 meses de vida e quer impedir a guerra a qualquer custo. Diante disso, o passado dos gêmeos vem à tona em um flashback que é uma mistura de paz, felicidade e o prenúncio do caos. O capítulo já começa com a introdução de como os Simurianos vivem. A princípio, a vila do Maru foi demolida pelo governo e eles perderam os pais durante esse processo. Abandonados e sem terem para onde ir, os gêmeos foram colocados em acampamentos até que, um dia, eles foram capturados e levados até um homem chamado Dura. O legal é que aqui é a primeira vez que nós vemos GG Akutami construindo algo que a gente não viu muito em Jujutsu Kaisen normal, que é desenvolvimento de mundo. Nós estamos presenciando em primeira mão a construção desse universo tão rico em um outro planeta, primeiro do que o flashback e o passado do Sukuna na era Heian. Então, possivelmente, todo o caos e a guerra irá partir daqui. Agora, continuando para esse encontro entre o Maru e o Dora, aparentemente puni-los não seria suficiente. Seria necessário arrancar um braço de cada um, pois quase nenhum adulto conseguia lidar com eles. Diante da situação, Dora então resolve ficar com as crianças. Mas antes que pudessem conversar direito, os gêmeos partem para o ataque apenas para serem derrotados com uma única mão do guerreiro. Com isso, as coisas seguiram bem, pois a partir daqui eles iriam construir um canal. Depois de um tempo, o velho que tinha levado os gêmeos até lá retornou e ficou surpreso como Dura conseguiu dar um jeito neles e ganhar a confiança e respeito de maneira tão rápida. A real é que para isso ele só precisou vencê-los umas 2 ou 3 vezes para começarem a obedecê-lo. É aquilo que eu sempre digo nas análises de qualquer anime que eu vá fazer. Para domar uma fera selvagem, independente de ser um filhote ou não, basta mostrar um pouco de força que logo ele se torna leal. À medida que o Maru e o Cross viam Dura em ação, a admiração apenas crescia. Cada demonstração de força fazia os jovens ficarem brilhando como se uma espécie de entidade tivesse surgido diante deles. Gente, assim, claro que eu não quero comparar nada sem vermos mais detalhes ou esclarecido os feitos de cada personagem, mas pro povo do acampamento ter confiado no Dura para cuidar desses dois, possivelmente ele teria que ter habilidades únicas como um guerreiro no passado. E não duvido que a força dos gêmeos tenha chegado a tal ponto que vimos atualmente por conta do próprio Dura. Seguindo, de qualquer forma, o Maru pergunta o motivo deles estarem construindo aquele canal. Diante disso, o próprio Dura revela que o objetivo é facilitar o transporte de mercadorias entre Deskunti e Shama, o que nesse momento faz o Cross se levantar e perder a paciência. Primeiramente, eu já gostaria de chamar a atenção de vocês para o nome dos territórios que está sendo apresentado. Aparentemente, de maneira bem tribal, os Simurianos se dividem exatamente em tribos e em vilarejos, assim como nós, terráqueos, já fazemos há muito tempo. A segunda coisa importante é o conflito entre esses povos tribais. Só pela reação do Cross, dá pra gente perceber que esse povo de Deskunti não é nada amigável, o que faz com que os cidadãos de outras regiões sintam muito ódio perante eles. Diante disso, eu até consigo entender o motivo pelo qual o Cross se comportou dessa maneira. Afinal, por que eles deveriam fazer algo que beneficiaria o povo de Deskunti, os mesmos que encurralaram o povo de Rumel nessa terra morta? Ah, legal que aqui também descobrimos um pouco sobre a história dos animais e do ecossistema do planeta. Aparentemente, nessa área que o grupo está, é uma área de uma criatura chamada Kalian, uma besta que devora qualquer um que não seja um Rumel. Por conta disso, só eles que podem construir o canal sem serem atacados. Nesse momento também entendemos como o próprio Dura pensa. E digamos que esse cara é um pacifista que quer apenas ver todos felizes. Ele afirma que a construção do canal também vai beneficiar o povo de Rumel, uma vez que para que os povos sem vínculos territoriais ou sanguíneos consigam coexistir e prosperar juntos, é necessário muito tempo e amor. Basicamente, como se tornar bons vizinhos. Ah, agora deu pra entender porque o Maru disse que gostaria de se tornar um vizinho dos humanos. E isso também explica o comportamento do Cross de parar o seu irmão que tinha perdido o controle quando o próprio Tsurugi falou essas palavras. Se esse conceito foi passado pelo pai adotivo dele,
tem uma carga emotiva muito grande. De qualquer forma, Dura continua explicando seu plano, dizendo que quando o canal estiver pronto, ele pretende canalizar a água do rio para os acampamentos e vilas, o que ajudará no plantio e diminuirá o sofrimento das pessoas. Por mais que em um primeiro momento essa explicação não entre na cabeça do Croix, ele continua ajudando da forma dele. Até que um certo dia alguém sabotou o trabalho deles, destruindo quase tudo que eles tinham feito, o que fez com que o próprio Croix fosse tirar satisfação com os responsáveis. Se bem que assim, o Dura não estava muito aí pra isso não, ele já tinha entendido que haviam pessoas que eram contra a construção do canal, então não tinha muito o que ser feito a não ser continuar o trabalho. Então eles continuaram assim por um tempo e até que já dava pra ver o rio do outro lado. Até que Jabaloma, aquele emissário que nós vimos durante o primeiro capítulo, aparece com boas notícias. Ele diz que quem se inscreve no canal e deixa o like recebe os melhores conteúdos possíveis de Jujutsu Kaisen Módulo. A segunda notícia é que aparentemente o projeto foi aprovado pelos anciões e a partir de agora toda a vida irá ajudar na construção do canal. O legal é que pela maneira que o Dura reagiu, deu pra perceber que ele e o Jabaloma são bem próximos. Enquanto um é o cara que pensa e gosta de fazer tudo seguindo as normas, o outro não tá nem aí. Usa sua força monstruosa pra bater de frente com toda a burocracia. Porém, o próprio Jabaloma fala que a aprovação só veio porque o Dura já estava trabalhando para o projeto se tornar viável. Nesse ponto, finalmente o Croix entendeu o que o seu pai adotivo quis dizer. Por isso, ele se aproxima daqueles vândalos que sabotaram o projeto um tempo atrás e pede desculpa por ter brigado. Aparentemente, a união do povo de Rumel e a imagem de todos focados em um único objetivo acendeu o espírito colaborador do Croix e a partir daqui ele se tornaria alguém melhor. Embora ele permaneça com aquela cara séria analisando toda a situação, enquanto seu irmão é alguém mais relaxado e até meio mais bobo, digamos assim. Uma outra coisa que eu acho que poderia ter sido mostrada é como os Simurianos usam suas habilidades no dia a dia. Porque pensem bem, vamos voltar lá no passado quando Jujutsu Kaisen lançou. Nos seus primeiros 7 capítulos, nós já tínhamos sido introduzidos ao Yuji e a ideia de que o Gojo poderia superar o Sukuna. O que bem não se tornou 100% verdade. Claro, como eu disse, o GG tá construindo um mundo pros aliens do zero, literalmente, e acho que a parte de poderes vem depois. Mas eu queria entender que tipo de portes físicos eles conseguem ter. Vai que eles têm a capacidade igual dos usuários de restrição celestial e mesmo assim podem utilizar energia amaldiçoada. Cara, simplesmente seria muito quebrado. Dito isso, finalmente chegamos na parte onde o canal ficou completo e podemos ver um navio de Deskunti passando por lá. É legal observarmos a diferença nas características dos dois povos. Enquanto um parece mais uma realeza que possui chifres diferentes em cada indivíduo, o outro parece a plebe que possui apenas esse terceiro olho e é por isso que a gente pode dizer que os caras são alien. Até agora, não sabemos se esses chifres concedem um aumento no poder ou algo, mas seria legal de se pensar, uma vez que o próprio Dabura parece ser um Deskunti, e sinceramente, a presença que ele emanou quando apareceu deixou todo mundo na sala sem ar. Falando em Deskunti, após o canal estar completo, eles enviaram uma solicitação para que fosse construída uma instalação portuária no meio do canal, onde os marinheiros pudessem atracar e descansar. Nesse momento, enquanto uns pensavam que Deskunti só estava se aproveitando, outros já se tocaram que aquilo faria a economia girar e que o comércio entre os dois povos começaria novamente. Por mais que isso fosse algo proveitoso, Jabaloma permaneceu calado, pois, segundo a análise do Croix, ele estava suprimindo seu ódio, já que ele tinha perdido sua filha para a mesma política de segregamento liderada por Deskunti. E aqui a gente começa a ter uma visão de um panorama geral e entende o motivo de tudo e de que era necessário apenas uma fagulha para tudo ir por água abaixo. E simplesmente o estopim para os Simurianos entrarem em guerra foi que a filha do chefe de Deskunti foi devorada por um Kalian. Cara, se vocês pararem para pensar pelo que nos foi explicado, os Kalian são sagrados para o povo de Rumel. Eu não duvido que após esse incidente, o chefe supremo aí, que a gente não faz ideia de quem seja, tenha lançado uma ordem para aniquilar todas essas criaturas. Porém, claro que ninguém ficaria parado vendo seu animal sagrado sendo caçado e extinto das terras, o que vai gerar uma guerra. Vou até mais além. Nessa luta, Dura irá sacrificar em algum momento para permitir que os outros consigam escapar. Nisso fica aberto apenas uma coisa. Como será que o Dabura chegou a se juntar a eles? Por que alguém de Deskunti trairia ao próprio povo? E será que ele realmente é a encarnação do Sukuna, como várias pessoas aí estão teorizando?
Pensem bem, porque se isso se concretizar, faz sentido ele querer voltar para a Terra para tentar seguir por um caminho diferente do que ele seguiu em sua vida passada, tentando se aliar aos feiticeiros Jujutsu para lidar com um problema ainda maior, que seria o tal Rei de Desconte. Isso se não for ele. E também faria muito sentido, afinal, como nós vimos no último capítulo de Jujutsu Kaisen, no diálogo entre o Mahito e o Sukuna, Mahito esse que inclusive apareceu no capítulo passado, tivemos ali a informação de que se caso o Sukuna tivesse uma outra oportunidade, ele seguiria por um caminho diferente. O que nos abre agora uma outra questão, que também vem sendo teorizado nos fóruns aí pela internet. E isso é aquela teoria de que na verdade o Maru é a encarnação do Sukuna. O que bem... bom, quando aquele terceiro olho despertou e ele perdeu aquela personalidade boba e se tornou uma máquina mortífera, dá bem pra acreditar. De qualquer forma, descobriremos logo mais, porque semana que vem teremos o capítulo 9. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa construção feita pelo GG e me diz se realmente a Yuka e o Tsurugi vão chegar no nível de bater de frente com esses grandiosos poderes. No mais, foi um prazer apresentar esse vídeo pra vocês e lembrem-se, Mahito e Itadori também está mais próximo do que nunca.